Boa. 3, 2, 1, quando quiser. É isso aí, pessoal. Vamos iniciar mais um podcast, o PPS, Posicionar, Potencializar e Servir, com o Orlando Silva e com seus amigos e convidados que a gente traz aqui, sempre pessoas que têm uma história legal, pessoas que têm aí uma trajetória de vida legal, que a ideia é essa, que as pessoas se posicionem, né? E começa a contar aquilo que faz a diferença na vida delas e que estão fazendo a diferença. Conta a trajetória de como que ela chegou aqui para inspirar você, servir você de alguma maneira através do conhecimento. Hoje eu estou aqui com uma figura, cara, um cara muito massa, um cara extraordinário que eu tive o prazer de conhecer recentemente. A gente participa de um grupo de empresários e conhecendo a história dele, eu falei, cara, você tem que ir lá no podcast, vamos bater um papo, vamos conversar. Esse cara é o meu amigo, o Robson Duarte. Ele vai falar um pouco aqui da trajetória de vida dele, vai falar como que ele, né, o que ele faz hoje. Já vou adiantar para vocês, ele é empresário, né, e casado. Ele vai falar um pouco aqui. Robson, eu não vou ficar falando de você, fala para nós, quem é o Robson, né? Seja bem-vindo, né, primeiramente ao nosso podcast, fique à vontade. Isso aqui é um bate-papo de amigo para amigo. Pode ficar à vontade, sinta-se em casa. Orlando, eu que agradeço todas essas palavras que você falou aí. Muito bom, agradeço muito o convite, estou muito feliz de estar aqui, principalmente para contar um pouco da minha história, né? E é sempre bom a gente falar sobre nós mesmos. Então, o Robson é um pai de família, filho de Deus, tenho essa consciência, tenho 2 filhas maravilhosas, tenho uma esposa maravilhosa, a Viviane, que está lá me vendo agora na telinha. E as minhas filhas Isabela e Helena também, que são os amores da minha vida. Então, o Robson veio de uma comunidade e a gente está galgando, chegando nos lugares que a gente pretende chegar, né? Tem sonhos grandes, eu tenho um sonho muito grande dentro de mim e também acredito que outras pessoas que tenham o sonho grande também podem chegar e caminhar. E a gente está aí para dar a mão e chegar juntos onde elas quiserem chegar também, para se apoiar, tá? Bacana, então, bacana. Muito feliz de estar aqui. Obrigado. É isso aí, Robson. Seja bem-vindo, fica à vontade. Eu quero começar te perguntando. O Robson, nós nos conhecemos através de um grupo de empresários. Então, você hoje é um empresário bem-sucedido. Fala pra galera o que você faz, mas você tem funcionário, você tem mais alguma outra atividade? Fica à vontade para você falar. Orlando, eu tô na área do gás, né? Então, hoje eu tenho uma empresa na área de gás natural. Fazem 11 anos que eu estou na área do gás natural, então a gente faz toda a parte estrutural de tubulação. Então, desde da calçada para dentro, seja numa casa, seja num condomínio, seja numa indústria, toda aquela parte estrutural da tubulação, desde a calçada para dentro, somos nós, uma empresa credenciada hoje junto à Congás, a qual a minha empresa é, que faz todo esse processo. Então, a gente quebra, a gente distribui, a gente estica a rede de gás, toda a parte de tubulação, né? A gente faz toda essa parte desde o zero mesmo para dentro do estabelecimento. A RDS Gás hoje, que é a minha empresa, conta com 4 colaboradores hoje direto, né? Já tive um pouco mais, a pandemia fez com que a gente diminuísse um pouco o quadro de colaboradores. E agora a gente está começando também a pegar de volta a subida, né? Graças a Deus as coisas começaram a melhorar. Então estamos com 4 colaboradores direto hoje, trabalhando para a RDS Gás. Nem sempre foi assim, né? É isso que eu ia te perguntar, né? Hoje a gente vê o Robson, empresário, tem funcionário e tudo, mas eu creio que nem sempre foi assim. Ainda mais nós, né? A gente tem a cor da pele aí, a gente sabe que tem um certo preconceito e não é fácil, né, pra gente, até a questão do estudo, não estamos aqui se vitimando, né, mas a gente está, né, mostrando que é real isso, tem um certo preconceito no nosso país, então não é fácil você sair de lá de baixo e chegar a ser empresário, e eu creio que assim como não foi comigo, com você também não foi, né, conta um pouco para nós como que foi um pouquinho dessa trajetória. Verdade, isso tem bastante verdade no que você está falando aí, viu, Orlando? Não é fácil, principalmente as pessoas que são um pouco da classe baixa mesmo, né? Da cor também influencia muito. Mas eu acredito que tudo depende da gente também, da nossa mentalidade. Então, eu desde sempre, desde os meus 12 anos de idade, eu nunca fiquei parado. Uma das coisas que eu coloquei na minha cabeça desde pequeno
era eu tenho que ajudar minha mãe. Primeira coisa que eu coloquei na cabeça, falei, eu tenho que fazer a diferença na minha mãe. Eu tive alguns irmãos que deram algum trabalho para minha mãe e eu falava, eu não vou ser assim, eu preciso pensar diferente, eu preciso fazer algo diferente para trazer para minha mãe um conforto. E o conforto não é, de repente, uma casa, um dinheiro, não. É não trazer para ela notícias negativas. Então eu vi aquilo e falava, não quero dar orgulho para minha mãe. Essa foi a primeira ideia que eu coloquei na minha mente. A partir daí, então, com 12 anos, eu queria ajudar minha mãe de alguma forma. Então, eu falava pro vizinho que estivesse carregando areia, tijolo, alguma coisa. Senhor, o senhor quer que eu coloque para dentro? Aí o senhor só me dá um valor aí qualquer e eu poder ajudar em casa. E eu fazia isso com 12 anos, então eu já começava a trabalhar. Eu já achava que isso, para mim, né, depois de grande, eu acho que isso já era começando o empreendedorismo dentro de mim. Eu empreendia o meu tempo. Mas até a sua questão também da visão, de tipo assim, ó, eu não atrapalhando a minha mãe, eu já estou ajudando. Isso é muito interessante. Se todo mundo pensasse assim, porque a gente vê, às vezes, tem pessoa, família que às vezes já não tem uma vida financeira muito equilibrada, ou assim, né, dinheiro ali sobrando, e às vezes tem que gastar, às vezes, para tirar um filho da cadeia, aquela coisa. Sim. Então, o fato de você já pensar dessa maneira já é um diferencial muito grande, né? Sim, sim. Então, foi através disso, com essa mentalidade, vendo aquela dificuldade da minha mãe para cuidar de 10 filhos. Eu sou 10 filhos? Eu sou o 10º filho, falar assim, né? Mas nós hoje somos em 8, 2 faleceu, mas minha mãe teve 10 filhos. Então, eu ficava olhando aquela dificuldade da minha mãe e falei, não, um dia eu preciso mudar isso aqui. E resolvia mudar isso. Mas aí não foi o time. O time da minha mudança de vida, Orlando, eu falo até hoje também em casa com a minha esposa, que a minha mãe sempre teve, nós tivemos sempre uma dificuldade. Então, na minha casa, a gente sempre passou grandes dificuldades, com enchente, né? Aí chovia, o rio entrava para dentro de casa. Então, só... A gente tem eu costumo dizer que é o ponto de inflexão, né? Sim. Qual foi o seu ponto de inflexão, então? Então, o ponto de inflexão foi isso aí. Quando meu pai faleceu, minha mãe com 10 filhos, a gente tudo pequeno ali. E aquela situação, só minha mãe trabalhava para sustentar todos nós, que tudo ainda era muito novo, né? Meu pai faleceu muito novo, com 37 anos. E eu tinha 6 anos na época. Então, eu olhava tudo aquilo pequeno, falava, cara, minha mãe tá trabalhando sozinha, eu preciso mudar isso aqui, preciso ajudar. E eu comecei a pensar diferente. E com isso, minha mãe sempre mandava a gente, por exemplo, vai passear na casa da sua madrinha, vai passear na casa das suas tias, para poder lá ter o que você comer, ter o que você brincar, porque em casa era muito difícil. Então, quando eu chegava na casa da minha madrinha, eu via que lá, minha madrinha morava no sobrado, eu tinha o meu primo Angel, que era o filho dela. Cara, o cara tinha um New Balance, o cara jogava bola no salão de society pago por ela. Eu chegava, tinha Danone, tinha Chambinho na geladeira. Então, aquilo dali que hoje eu falo para minhas filhas e falo para minha esposa, que o ambiente muda você. Então, por eu ter frequentado a casa da minha madrinha e visto aquilo, eu falava, cara, um dia eu quero ter isso. Então, aquilo ali foi mudando minha percepção de vida. Eu falava, lá na minha casa não tem, na casa da minha madrinha tem. Então, um dia que eu crescer, eu quero ter mais ou menos isso. O interessante é você estar num ambiente também que ele te puxa também positivamente, né? Porque o ambiente, você colocou assim, o ambiente, ele influencia. Eu costumo dizer assim, que o ambiente, ele influencia. E tanto pro positivo, quanto pro negativo. Sim. Então, se você está num ambiente cercado de pessoas negativas, isso pode te influenciar, pode não. Certamente vai te influenciar de alguma maneira. Você pode ver, você começa a falar algumas palavras que não deveria, daqui um pouco você começa a fazer coisa que não deveria por causa do ambiente. Só que o contrário também é verdade. Sim. Você está num ambiente onde as pessoas começam a falar de dinheiro, e você, nesse caso, você vê aquele ambiente que você não tinha na sua casa, mas você vê na casa da sua tia tinha. Você começa a pensar, é possível. É possível. Essa foi aí aonde que foi a chave que você me perguntou agora há pouco. Então, hoje eu percebo isso, eu não entendia isso. Só que depois eu fui perceber e falo isso em casa. Quando eu frequentava a casa da minha madrinha que tinha algo melhor dentro do que tinha na minha casa, aquilo ali foi mexendo comigo. Então, aquela sensação de que quando eu crescer, eu quero ter uma vida assim, eu quero comer isso aqui. Então foi mudando. E daí, depois que meu pai faleceu, que a gente teve que mudar, e eu saí da Zona Leste para vir para a Zona Sul, a gente veio morar na favela. Caraca. E aí, morando na favela, com todas essas dificuldades, com enchente também. Mas piorou, você estava lá que já estava ruim. Tá. Sua mãe que 10 filhos, mano, não é moleza, né? É. E aí você muda e vem para a favela. Pra favela.
E aí a coisa piorou, porque a gente foi pra uma favela. O que tava ruim piorou. Ficou pior. Por quê? Porque aí a gente veio pra cá, eu não tô contando tudo, porque a gente foi morar de favor na minha tia, acabou voltando, porque ela falou, não quero mais aqui e tal. Muitos filhos a minha mãe tinha. Aí minha tia tirou. Você foi despejado. Foi despejado, foi morar na favela. Então a gente veio pra Zona Sul, foi morar na minha tia, foi despejado, foi morar na favela. Da favela começou a dificuldade. Só que na favela você via um monte de problema, a gente morrendo, os amigos entrando em droga, e eu ali crescendo, né, meus 11, 12 anos, crescendo, vendo tudo aquilo, sempre gostei de jogar bola, só que lá atrás eu já tinha visto coisa positiva. Você já tinha um referencial. Já tinha um referencial. Então, automaticamente, ali na favela, eu comecei a olhar aquilo e falava, né, cara, não, eu não posso ficar assim a vida inteira, eu não posso continuar só achando que isso aqui é bom. Gosto de jogar minha bola, gosto de ter meus amigos e tal, mas não dá para mim continuar vivendo uma vida achando que isso aqui é uma verdade. Então eu comecei a pensar diferente lá. Uma coisa interessante que você falou aí, às vezes as pessoas começam a acreditar naquilo e passa, tipo assim, tem umas que perdem a esperança, né? Sim. Elas falam assim, cara, minha vida vai ser sempre isso aqui, e não tem outro jeito, que não foi o seu caso, né? Não foi. Então, morando ali na favela, eu começava a ver aquilo e saía para fazer um sambinha, brincar, jogar uma bola. Você sempre gostou de cantar? Eu sempre gostei de cantar. Aí o cara tá morto, você tinha que pular. O cara morto, você tinha que pular. Ia jogar bola, voltava, briga na rua. E aquilo começa a te incomodar e você tá crescendo, né? Você começa a crescer. Ali eu com 11, 12 anos fui crescendo. 12, 13, 14 anos, falava, não, eu preciso arrumar alguma coisa. Você tinha uma sensação assim de, tipo assim, ó, isso aqui não é pra mim? Esse Sim. lugar aqui não é pra mim? Tinha uma sensação dentro de mim que eu falava, uma hora eu vou sair daqui. Uma hora eu vou sair daqui. Eu preciso fazer algo pra sair daqui. E pra fazer algo era o que na época? Ou eu jogava bola, era um grande jogador, ou era um cantor de pagode. Então fui virar cantor de pagode. E tentando na noite, cantando samba, a coisa não acontecia. Chegava do pagode de madrugada com medo de tomar um tiro, coisa parecida. Só que aquela sensação de sempre eu preciso ser melhor do que eu tô, né? Até para poder ajudar em casa, ajudar minha mãe melhor. Sempre aquela sensação, seja no cantando ou jogando bola, sempre querendo dar uma vida melhor para minha mãe na época, que eu ainda não era casado, né? E era jovem, então eu tava querendo só ajudar em casa. E aquilo. E aí, um certo período da vida, e já namorando com a esposa que eu tenho hoje, a gente tá junto há 27 anos. 27 anos de casado? Entre idas e vindas, 17 casado, né? Cartório, igreja, e mais 10 anos entre idas e vindas. A gente separou 2 anos e se encontramos depois. Legal. E ela... Você que tá nos assistindo aí, ó, é possível, tá? É possível. Separou por algum motivo ou outro, tem os, né? Todo mundo tem os seus motivos, mas é possível. É possível. Se eu tenho um amor de verdade, é possível reencontrar e dar certo. Fazer dar certo, né? Fazer dar certo. E isso fortaleceu, acho que ficou mais forte ainda na minha vida empreendedora, que eu tô chegando lá. Quando eu já tinha aquela vontade de sair da favela, de melhorar a vida, foi quando eu encontrei minha namorada, essa esposa que eu tô hoje, que é a Viviane. Ela morava no asfalto, como diz a música do Rio de Janeiro, né? Então eu vim da favela e ela morava no asfalto. E ela já tinha uma família que era mais estruturada que a minha, olha que interessante. Então ela já vivia bem, ela fazia natação, né? Tinha uma escola boa, a mãe investia, né? Minha sogra hoje maravilhosa, uma segunda mãe para mim. Eu chamo ela de sogrusca, só para poder tirar um sarro dela, minha sogrusca. Pode falar o nome dela. Dona Rosângela, Dona Rosângela. Que coincidência que a minha sogra também chama Dona Rosângela. Um abraço também para Dona Rosângela. Cara, nós temos muita coisa em comum, vendo? Além da cor, né? Incrível. Então, assim, essa conexão com a minha esposa começou também a mudar eu, porque eu começava a sair da favela e ia para uma área melhor. Então eu via a favela lá embaixo e eu estava lá em cima. Olha que interessante. Minha esposa morava na parte de cima, no asfalto, e eu morava lá embaixo na favela. Então, essa conexão de estar frequentando também a casa dela, indo para uns lugares diferentes, saindo um pouco da favela, já foi mudando mais ainda a minha mentalidade e trazendo à tona tudo aquilo que eu já lá atrás já tinha experienciado lá atrás. Eu falava, cara, que coisa boa comer aqui, um negócio legal. Aqui não tem bandidagem, quando tem tá passando e vai embora, o perigo tá lá embaixo, é diferente. E eu percebo que foi essa chave. Quando a gente resolveu casar,
E aí eu com 25 anos já tocando samba na noitada, eu não sei estudar, né? Porque você não estuda. Você só tem a força de vontade, mas eu não estudava. Até porque naquela época, não, como você vai estudar, ali sua mãe com 10 filhos, tem que trabalhar, mano. Tem que colocar, tem que ajudar de alguma maneira, né, cara? Sim. Eu também fui assim, cara. Eu fui pra escola a primeira vez, eu tinha 10 anos, mas eu tive que, quando a minha mãe faleceu, em 96, na época eu tinha de 13 para 14 anos, eu tive que sair da escola para cuidar das minhas irmãs pequenas para o meu pai poder trabalhar. Essa é a realidade. Para quem hoje em dia o pessoal vê aí essa geração neném, né? Neném, é isso. A geração nem trabalha, hoje, nem estuda, não nem faz trabalha, nada. nem estuda. Entendeu? E não se fortaleceu, não fez a gente virar homem, Pô, né? Hoje a gente tem uma cabeça de pai de família, a gente sabe o que é um pai poder levar o sustento para dentro de casa, né? Não é, a gente não fica aqui, homem não chora, cara, que homem chora? A gente chora, a gente tem que chorar. Só que a gente hoje, na posição de pai de família, a gente sabe o que as nossas filhas precisam, o que a nossa família precisa. Bacana. Senão a gente já tá dependendo do pai e da mãe até hoje. Verdade. Mas voltando ali, você falou que você tipo assim, não teve oportunidade de trabalhar, né? Mas você queria sair daquele ambiente. Sim. E aí, a partir do momento que começamos a pensar em casar, eu falei, agora com 25 anos, tocando pagode, na noitada eu não vou para lugar nenhum sem estudar. Preciso voltar a estudar, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, arrumar um emprego bom para poder eu casar com a minha esposa, porque como que eu vou dar uma casa legal para ela? Olha você só. Tira ela da casa dos pais, que tem conforto, vai levar para onde, né? Sim, e na cabeça é falando, eu não quero dar uma vida igual aquela que eu sempre tive, né? Na favela, com dificuldade e tal. Claro, a gente sempre leva isso tudo como uma lição, e não estou aqui falando que não foi bom ter passado por aquilo, porque foi um grande ensinamento. É o processo, né? Processo, a gente vai aprendendo, a gente vai ficando mais maduro, a gente vai ficando mais forte. E, aliás, também a ideia do nosso podcast aqui é isso, é mostrar a história, né? A gente não quer esconder nada, mostrar a trajetória, mostrar para as pessoas que assim como nós vencemos, né? Sim. Só que tá aí também do outro lado, às vezes tá querendo desistir por causa de pouca coisa, você também consegue, né? Consegue. É lógico que nada vem fácil. O que nós estamos querendo mostrar aqui para vocês não é da noite pro dia. Se alguém te falar para você que o sucesso que vai vir da noite pro dia, é mentira. A ideia é mostrar para você. Se você fazer o que precisa ser feito, se você estiver disposto a passar pelo processo, vai dar certo. E se for fácil demais, Orlando, se for fácil demais, pode parar, desista. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque a gente só. O ouro só é provado no ferro, né? Isso é isso que fala, né? No fogo, né? No fogo. Então o ouro só é provado no fogo, cara. É. Então, se tiver facilidade, a coisa não anda. Você não aprende, você não cresce, você não evolui. Tem que ter os perrengues da vida. Que é os perrengues da vida que vai fazer você falar, cara, é um degrau pra mim, né? Cada perrengue é um degrau que você vai subindo. Porque ninguém tira isso de você. É um aprendizado que só você carrega. Então lá, quando a gente decidiu casar, eu falei, preciso estudar, fazer alguma coisa, e aí eu tomei uma decisão, vou voltar para a escola, vou fazer um curso e vou. Aí a primeira coisa que eu fiz é um curso de bombeiro, fui fazer vigilante, fui trabalhar na área. Nada a ver comigo, né? Sabe? Ficar 24 horas à noite no sereno, não tô aqui discriminando nenhum trabalho, né, das pessoas. Mas você faz mas alguma coisa ali que eu falei, não é isso, eu preciso fazer algo a mais. Desse jeito aqui eu não consigo ajudar nem a mim, nem minha esposa, nem eu tô só engordando. Eu falo que eu ganhei esse corpo aqui, que eu era magrinho, trabalhando à noite. Por quê? Porque a gente que trabalha à noite, as pessoas mandam bastante comida na portaria lá. E aí você vai ter uma festa, come. Sobrou uma pizza, manda. E aí eu falei, não posso. Aí, olha só, fui trabalhar de motorista particular. Eu não quero mais trabalhar nessa área e vou trabalhar de motorista particular. Entrei na área de motorista particular. E trabalhando nessa área de motorista particular, eu já tinha montado com a minha mãe um carrinho de cachorro-quente para ajudar ela. Falei, mãe, já que a senhora não está conseguindo trabalhar mais, vamos montar um carrinho de cachorro-quente? Eu ajudei ela a montar um carrinho de cachorro-quente. Comprei um Escort XR3 na época, meu primeiro carro. Então você começou a empreender... Comecei a empreender com a minha mãe. E com um cachorro-quente. Um cachorro-quente. Porque também é outra lição que a gente deixa para as pessoas. Hoje em dia, quando a gente fala, então empreender, aí a pessoa já quer começar lá em cima. Não pode, não é assim. Imagina você começar lá em cima. A escada não começa lá de cima. A escada começa do primeiro degrau. E eu comecei com a minha mãe no cachorro-quente, correndo. Eu tô falando do cachorro-quente, mas eu corria da Zona Azul, porque tinha que ficar parado para vender onde tinha Zona Azul. E se chegasse o guardinha, não dava pra você ficar trocando toda hora cartão do Zona Azul. Então o que eu fazia? Dava uma volta com o carro, voltava e estacionava de novo.
para continuar trabalhando, para continuar trazendo sustento para dentro de casa. E nisso a gente ficou num ciclo ali, pelo menos uns 8 meses, junto com a minha mãe. Até que eu falei, mãe, não dá para ficar assim, a gente não pode ficar com o carro rodando para lá e para cá. E aí tive que desistir, foi a primeira quebra ali. Quebrou faliu pela primeira vez. Eu tive que fechar o cachorro quente, porque não dava, não tinha como. Eu trabalhando, tinha que sair, deixava o carro com a minha mãe trabalhando e ia servir minha patroa. Aí ficava próximo ali, pertinho, corria lá, Robson, vem aqui, porque tá a zona azul. Pegava o carro, dava uma volta, deixava minha mãe de volta, voltava pro emprego. Olha só o risco. Se o patrão descobrisse que eu tava trabalhando com a minha mãe, fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Tudo isso para poder empreender, para poder sustentar a casa. Fechei o cachorro quente, não deu certo. Vamos montar um trailer. Fui montar um trailer, vender lanche, bebida. Ou seja, já... Outra Mas você coisa. vê que essa parte do cachorro-quente que você... Isso ganhou experiência, isso gerou confiança, porque como assim, se fosse para você ir direto pro trailer, talvez você ia gerar dúvida. Isso. Mas como no cachorro-quente vocês teve o Deu perrengue e certo, tudo, né? mas deu certo. 8 meses. 8 deu meses pra já deu trabalhar. para validar o negócio. Sim. Montei, peguei uma praça perto de casa. A praça são na frente, no meio passa uma avenida, do outro lado tem mais praça. Coloquei o trailer. O que eu fazia? Como eu já era pagodeiro naquela época, todo mundo me conhecia, bombei a praça. Comecei a trabalhar com o trailer e tal, fazia uma boa grana à noite. O que acontece? Prefeitura, polícia, Bem em cima. não pode. Uma hora dessa, barulho, os vizinhos estão reclamando. Eu vou guinchar o seu trailer. E aí tive que fechar o trailer. Quebrou. Outra quebra de novo. Segunda vez. Do trailer, olha só. E assim, eu também ficamos ali durante uns 5 meses, trabalhando bem, ganhando dinheiro, e aí entendi que eu podia ser empreendedor ali. E, beleza. Vou continuando trabalhando ali de motorista particular. Um amigo meu pegou e falou, Robinho, é o seguinte, eu tô na área de gás, aí eu tô chegando na minha área, agora onde eu tenho a empresa hoje, olha Mas só. uma coisa interessante para vocês analisar. Quebrou com cachorro quente, lá com o carro escortezinho, teve que fechar, aí veio pro trailer, mas não desistiu. E sempre uma coisa que é interessante a gente notar. Na vida você nunca perde. Ou você aprende ou você ganha. Quando você acha que não deu certo, mas você tira de aprendizado aquilo que fez sentido para você e vai pro próximo nível. E aí agora você tá indo pro próximo nível. Próximo nível. E o próximo nível foi incrível. Eu trabalhando de motorista particular, com o trailer ganhando um dinheiro, tive que fechar, continuei só no trabalho de motorista particular. Um amigo meu, sabendo que eu era empreendedor, Fernando, meu amigo, Fabio, eu tô na área do gás. Cara, vamos montar uma empresa do gás porque dá muito dinheiro. Eu falei, dá dinheiro? Como assim? Cara, lá, pô, o patrão lá tá ganhando maior dinheiro, a gente montar uma sociedade, eu, você e o Fabiano vai dar muito bom. Falei, mas eu não sou da área do gás, você é, eu não, cara, não conheço, não tem como eu ir para a área do gás e investir numa empresa sem saber como é que funciona. Falei, para mim poder investir, aí eu preciso estar dentro disso. E como é que eu faço para estar dentro se eu não conheço? Aí ele falou, eu já não sei, né, cara, mas aí você confia na gente. Eu falei, não tem como confiar em você, colocar um dinheiro meu aí, eu não sei como é que funciona. Falei, mas sabe o quê? Dá para mim trabalhar lá com você. Mas como você vai trabalhar comigo? Falei, não sei, cara, você é seu ajudante. E eu topo ser seu ajudante. Aí eu já tava com a minha esposa, olha só, casado. A gente casou, vou até tomar uma água. Mas aí só pra vocês verem esse detalhe aqui, ó. Ele era empreendedor, fechou o trailer, só que agora, como ele viu uma oportunidade, ele se dispôs a trabalhar de ajudante para aprender os detalhes daquela profissão, para poder realmente empreender. E aí o que aconteceu? Isso, cara, aí, Orlando. Então, falei, Fernando, então tá bom. Eu vou pra essa área, mas me dá um tempinho, tá? Fui pra casa, já tava casado com a minha esposa. Falei, Vivi, o Fernando me deu uma proposta ali, muito legal. E eu achei interessante. Sabe por quê? O Fernando anda bem, tem um carro legal, tem uma casa bacana, não tem uma casona, mas vive bem, jovem, igual eu. E aí, imagina eu nessa área dele aí, né? Eu acho que a gente pode crescer. Então ele falou pra mim se eu quero montar uma empresa com ele. Antes de eu montar uma empresa com ele, eu falei, eu preciso entender esse serviço. Aí minha mulher ficou olhando pra minha cara assim, falei, E sabe o que eu pensei, amor? Vou sair da Dona Andréia, que é onde eu era motorista particular. Lá eu ganhava em torno de R$ 1.850 na época, isso há 11 para 12 anos atrás. Como se fosse hoje uns R$ 3.500.
Falei, eu vou sair da dona Andréa e vou trabalhar de ajudante com o Fernando. Falei, mas como assim? E quanto que ele vai te pagar? Falei, ele vai me pagar R$35 o dia. Diário. Falei, ele vai me pagar R$35 o dia, que é o dia do ajudante. Eu não sei nada, mano. Menos de R$1.000. Menos de R$35 não ia ganhar. Não ia chegar a R$1.000. E aí, eu peguei e falei, eu quero. Falei, eu quero, meu amor. Eu não quero ficar no particular todo engravatadinho, bonitinho, mas eu não vou poder crescer. Lá eu vou crescer. Lá eu vou... Cara, se os meninos estão aí gastando dinheiro, e eu acredito que nós dois juntos a gente pode evoluir. A minha esposa pegou e olhou pra mim e falou assim, amor, se você acha que você pode, então vai. Eu confio em você. Se algo der errado, eu tô aqui pra te ajudar. A gente tá junto nessa. Se você acha que vale a pena, então vai. Eu falei, então tá bom. Então eu vou. No dia seguinte, cheguei na dona Andréa. Até tô muito agradecido por ela. Falei, dona Andréa, tô indo embora. Não vou trabalhar mais com a senhora. Apareceu uma oportunidade para mim onde eu vou crescer e eu não vou poder mais atender a senhora nem as filhas da senhora. Preciso que me mande embora. Não, mas eu não vou te mandar embora. Não tem como te mandar embora. Você é um rapaz trabalhador. Falei, tudo bem, mas para mim não dá para continuar com a senhora. E eu tomei a decisão de não continuar mais com a senhora. Eu gosto daqui, mas existe uma oportunidade para mim ali que eu não posso perder. E eu tô saindo. E aí foi um reboliço lá na casa, as meninas gostavam muito de mim, o seu André gostava muito de mim. E eu... Antes de você partir para a próxima aqui, mais uma coisa que chamou a atenção aqui. O que é interessante? Às vezes você está num lugar que ele é muito confortável, mas esse lugar confortável ele pode ser um perigo para você. Por quê? Porque você pode se estabilizar. Isso pode não te gerar crescimento. Isso pode não te levar para o próximo nível. Às vezes o desconforto pode te levar para o próximo nível, para onde você quer ir. Ele tinha um salário bom, ele tinha um pessoal ali que gostava dele, mas ele não via futuro, ele não via para onde ir dali. E ele dispôs a sair de um lugar confortável, a ralar como ajudante, mas para poder ir para o próximo nível. Não é isso, Rob? É isso, Orlando, você descreveu certo. Então eu saí desse meu emprego, no motorista particular, fui bater marreta pro Fernando. Até hoje ele sabe disso, me colocou pra bater marreta. Marreta mesmo, pegava uns apartamentos que a parede era até verde o cimento. Ele me deixava lá e me colocava como encanador, não era nem ajudante. E ele me colocava, eu fui como ajudante, mas ele me colocava como encanador. Eu não sabia nada do serviço. Então eu tive que aprender na raça como que fazia uma distribuição de tubulação, como fazer um furo sem danificar encanamento nem nada. E como gerenciar uma obra. Isso aí durou quanto tempo? Isso durou em torno de 8 meses também. Por que 8 meses? Olha só que interessante. Quando eu cheguei na empresa, que eu comecei a bater marreta pro Fernando, eu olhei na empresa e falei, rapaz, aqui tem 5 técnicos. Umas pessoas que eu olhava assim, eu falava, eu acredito que eu posso também ficar junto com esses caras, tudo jovem igual a mim. Eu acredito que eu posso também ser um técnico nessa área. E trabalhando ali com o Fernando, aí 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí eu cheguei no dono da empresa, o Cláudio. Falei, Cláudio, como é que eu faço para se tornar um técnico orçamentista, que nem os meninos que estão aqui? Ele falou, Robinho, é só você ir lá fazer um curso no Senai, se formar um técnico da área, e aí a oportunidade vai chegar para você. A hora que você mostrar para mim que você está capacitado, com certeza vai ter uma vaga. Falei, tá falando a verdade? Eu tô. Nem tinha muita intimidade com ele, porque era um prédio, tinha embaixo, em cima, a sala dele era em cima, e a gente ficava tudo embaixo. Então, quando eu tive a oportunidade, eu fui na sala dele e falei isso. Esperei ele chegar, quando ele estava subindo para a sala dele, eu já fui atrás. Na realidade, eu quero te cortar aqui, não é quando você teve a oportunidade, né? Você viu uma oportunidade, você procurou o que precisava para poder alcançar aquela oportunidade. Isso. Porque, na realidade, a maioria das pessoas, não sei se você concorda comigo, mas elas ficam esperando ter oportunidade para depois se qualificar. E a verdade tem que ser o contrário. Você tem que se qualificar, se preparar para quando a oportunidade surgir. Foi o que o cara falou para você. Sim. Então você vai lá, se prepara, se qualifica, e fica atento que vai surgir a oportunidade. E acho que é isso, né? É isso. Então eu fui, conversei com o Cláudio, fui fazer o curso, me formei o curso lá em 1 ano e meio. E fui comandar pessoas que tinham 10 anos de empresa lá na empresa já. Colaboradores que tinham 10 anos. Eu tinha um irmão, meu irmão mais velho, o Renato, já trabalhava nessa empresa. Essa empresa foi uma das primeiras na área do gás em São Paulo. Meu irmão já tinha lá uns 12 para 13 anos de empresa. Então, mas aí quanto tempo demorou, por exemplo? Você entrou de ajudante e quanto tempo demorou para esse processo? Aí você estava ali batendo
marreta, quebrando parede. Aí você foi fazer o curso. Quanto tempo demorou? O Robson de ajudante saiu de ajudante para mandar no pessoal. 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. De ajudante para comandar equipes. Começar a Ou vender. seja, lá atrás que você estava pedindo conta de um serviço que era, né, vamos dizer assim, um serviço ali confortável. E aí você passou por um processo de 1 ano e meio, 1 ano quebrando e meio. parede, batendo marreta, Estudando. chegando tarde da noite. Sim. Mas 1 ano e meio depois você já estava vendo um futuro diferente. Um futuro, porque aí eu cheguei, terminei meu curso, falei, Cláudio, eu me formei, agora eu tô apto a trabalhar. A hora que tiver oportunidade, eu não tinha carro, cara. Interessante isso também. Então eu não tinha carro. Eu falei, Cláudio, eu terminei meu curso, eu ia pro curso do Senai, aqui do Campo Limpo, onde eu morava, até o Senai no Brás, de ônibus. Saía do trabalho, ia pro Senai, chegava em casa já quase 1 da manhã. Me formei, Cláudio, terminei o curso, a hora que tiver oportunidade eu tô preparado. Aí ele falou, é mesmo? Falou, caraca, você é rápido, hein? Falei, não, cara, porque eu quero estar nessa área aqui. E ali ele falou, então tudo bem. Do nada, assim, a gente tava lá embaixo, brincando um dominó, todo mundo ali sem fazer muita coisa na parte da manhã, ele chegou de casa, o Cláudio. Chegou, estacionou o carro, falou, pessoal, por favor, todo mundo aqui. Aí todo mundo virou, olhou, opa, Cláudio, tudo bem? E ele veio todo alegre, dançando e tal. Falou, tem uma notícia pra dar aqui. Todo mundo olhou e falou, o que foi, Cláudio? Fala japonês, que ele é meio japonês. A partir de hoje o Robinho é técnico na área, tá? Ele vai pra rua vender serviço e vai ganhar o dinheiro dele agora de comissão. Tá bom pra você, Robinho? Tá ótimo, Cláudio. Eles me chamam de Robinho. Falei, graças a Deus, cara. Me deu uma emoção na hora e eu sem carro. Eu falei, e agora? Sem carro. Mas, obrigado, agradeço. Falei, então daqui a pouco você pode pegar as ordens de serviço já, tá autorizado. A partir dali mudou minha vida. Comecei a trabalhar com o Cláudio. E em 4 anos que eu trabalhava como técnico de orçamentista, e eu falei, se eu faço 100 mil reais para uma empresa, trabalhando, vendendo serviço e colocando gente para executar, eu consigo fazer 5 mil reais para mim. Se eu posso fazer 100 mil para alguém, eu faço 5 para mim, tá bom. Sabe, só eu e minha esposa, eu ainda não tinha filhos. E aí de novo vem aquela coisa, você tá confortável na empresa, ganhando 4 mil reais. Eu ganhava, fazia muita grana na empresa ali. Só que então, eu trazia isso... 100 mil e ganhava uma comissão ali de no mínimo 10 mil para mim, sobrava. Olha só, minha vida mudou muito rápido assim nessa área do gás. E isso era um conforto para você, né? Conforto, falei, minha vida mudou. Trabalhando ali, comecei a viajar com a esposa, comer melhor, né? Começando a poder ajudar melhor na casa da minha mãe. Eu já não estava morando mais com a minha mãe, mas eu mandava sempre um trocado para ela, uma grana para ela e vivia bem com a minha esposa. E começou a bater um incômodo. Eu falei, eu tô aqui trabalhando, tô trazendo sustento para a empresa e tal. Mas, cara, acho que eu posso fazer algo para mim. Eu posso levar 5 mil reais para mim que seja. Acho que não precisa muito. Porque aqui tem bastante técnico, o Cláudio consegue fazer. Então ficou aquele incômodo me remoendo dentro de mim. E já não era mais a parte de montar uma sociedade com as pessoas. Eu já sabia, entendia que eu podia fazer sozinho. E eu saí para empreender. Falei, eu preciso entender agora como é que eu faço para empreender. Aí eu chamei uma consultoria, me cobraram lá de 15 mil a 20 mil para poder preparar todo o trâmite, fazer todo o trâmite. E aí eu comecei a sair da empresa e fui começar lá da minha geladeira, em casa. Montei a minha empresa, consultoria na minha casa, eu não estava trabalhando na empresa ainda do Cláudio. Ela preparava toda a documentação lá na minha casa, deixava a chave, ela entrava, pegava meu computador, deixava tudo preparado, eu chegava à noite e via. E pagando ela devagarinho, sem a empresa saber, eu comecei a me estruturar lá. Tá? E aí, a partir daí, tudo preparadinho. Agora pronto, vamos entrar na Comgás. Como é que eu faço para entrar na Comgás? Você precisa ter uma obra para apresentar e os auditores, agora vamos chamar uma auditoria, verificar se você realmente está apto a trabalhar, se a sua empresa está apta a exercer a função. Então, qualificar a obra, a documentação tem que estar tudo ok. Qualificou, chama lá a ABNT, o órgão do Abristal. Tem todo um processo. Tem todo um processo para poder você apresentar um serviço. E o serviço que eu tinha era tudo da empresa que eu estava, não tinha nada meu ainda, que eu não tinha começado. Só que chegou a hora de botar para fora a minha empresa mesmo. E aí eu fui fazer um orçamento um dia para um condomínio, trocar toda a estrutura. E aí, dona Cida, lembro até hoje, foi a primeira pessoa que investiu em mim depois disso. Cheguei na dona Cida, fiz toda a medição, tal, olhei, falei, dona Cida, isso aqui vai ficar 38 mil reais na época, como se fosse hoje
uns 90 mil reais para fazer toda a distribuição de rede lá. Vai ficar 38 mil reais fazer essa distribuição de gás aqui para a senhora. Nossa, tudo isso, Robson, mas por quê? E eu tecnicamente explicando para ela todo o processo, tempo, material que era cobre, isso, aquilo, outro. Ela vai ficar muito caro. A gente não vai conseguir fazer. E eu querendo montar a minha. Eu falei, ó, isso aqui que eu tô te passando é pela empresa que eu tô. Só que eu preciso de uma confiança de alguém que invista em mim. E eu entrego tudo certinho dentro da norma da Comgás. E eu consigo fazer por 32 mil reais um serviço desse aqui. Cara, Deus é maravilhoso. A partir dali, é emocionante. Porque, assim, ela pegou e falou, então eu vou confiar em você. Mas, ou seja, de novo, você estava preparado. De novo, preparado. Porque não adianta você só querer. Tem que estar preparado, né? Tem que estar preparado. Então, ali foi onde que virou tudo. Deu a virada na chave. Ela pegou e falou, então eu vou investir em você, a gente vai fazer junto, eu só não quero problema comigo com a Comgás, nem na instalação. Eu falei, não, a senhora pode confiar. Pode confiar. E a senhora vai ser a primeira cliente minha, onde eu for, eu vou falar da senhora. Porque ela pegou e falou, então tudo bem, eu vou colocar os 32 mil reais do prédio na sua mão e eu quero o prédio entregue e a sua empresa vai ser um sucesso. Quanto tempo demorou para você entregar? Para mim fazer esse serviço dela? Eu dei 3 meses para ela. Serviço muito rápido. A gente conseguiu fazer. Como a gente trabalhava nessa outra empresa com parte terceirizada, não tinha gente registrado na empresa, então tinha profissionais que vinham trabalhar por hora. Por dia. Aí quanto tempo demorou para você sair daí da outra empresa para... Na hora. Então, quando aconteceu isso, eu não me senti digno. Olha só que interessante. Eu falei, eu não me senti digno de estar lá, oferecendo um serviço pela empresa. E aí, através da empresa, que ela não ia fechar com essa empresa, aí eu acabar oferecendo aquela parte que eu estava querendo já ir para trabalhar para mim. Então, eu falei, não dá para me continuar lá, porque não existe, não é correto. Né? É um serviço que seria praticamente para uma outra empresa. Para o entendimento dos donos, era melhor perder do que alguém da empresa pegar. Né? Então, a partir do momento em que ela fechou comigo, eu cheguei já na outra semana. Isso, ela fechou comigo na sexta-feira, foi no final de semana mesmo. Numa sexta-feira. Na terça-feira, que eu já vi que já tinha entrado dinheiro, na segunda-feira para a empresa, na minha conta, para mim. Eu falei, Cláudia, eu preciso ir embora. Ele falou, mas por quê, Rob? Você tá maluco? Você tá doido? Você queria tanto uma oportunidade, agora que você tá aqui, você quer ir embora? Eu falei, eu vou montar a minha empresa agora. Eu vou montar a minha empresa e eu não quero ficar aqui porque vai dar um certo desconforto eu trabalhando com a minha empresa e com a sua. Eu já entendi. E outra, Cláudia, você me inspirou. Você é um dono de uma empresa que dá oportunidade para as pessoas. E agora eu quero montar a minha empresa e dar oportunidade para as pessoas também. Ele entendeu numa boa? Entendeu numa boa. Até hoje nós tomamos café junto. Uma coisa que é assim, bem interessante, porque teve uma época da minha vida que eu tinha um problema sério com isso. Tinha um funcionário meu que saía, abria empresa, abria um concorrente, né? E aquilo pra mim era como se o cara tivesse me traindo, era uma facada nas costas. E aí teve um dia que o cara tava num treinamento, a pessoa falou pra mim bem assim, falou no treinamento, falou assim, ó, se você tá num pé de manga, embaixo de um pé de manga, é normal, embaixo dele tem vários pezinhos de manga pequenos. Por quê? Porque a árvore tem que dar fruto. Você conhece a árvore pelo fruto. Sim. Entende? E aí, a partir dali, eu mudei essa mentalidade. É normal, você tá num lugar, se você é um bom patrão, é normal as pessoas aprender com você e querer empreender também. E abrir um negócio. Sim. Tem que ter essa pegada que você falou. Muito. Né? Ser honesto e chegar e falar, é a época de eu ir. Que é a honestidade que abre porta. Então ele entendeu, ele falou, Robson, então vai, torço muito por você. Teve uma vez que várias pessoas foram mandadas embora porque estavam realmente fazendo isso, roubando a empresa. E aí, num certo período, eu cheguei, o pessoal não sobe lá que o Cláudio tá mandando todo mundo embora. Falei, mas por quê? Porque descobriram que um monte de gente tá roubando. Nossa. Falei, não tenho nada a ver com isso, vou subir lá agora. Subi na sala dele e falei, Cláudio, tá acontecendo alguma coisa? Tem algo meu aí que de repente você tá questionando, que eu fiz e de repente deu algum problema pra você? Eu não tô entendendo. Então, o pessoal falou que tá um monte de gente tendo mandado embora. Falei, Robinho, você não tem nada a ver com isso. Você é um cara que eu gosto demais. Não tem nada contra você. Fica tranquilo, pode trabalhar tranquilo. E aí eu continuei trabalhando. Foi mandado embora na época um monte de cara. Já tinha aumentado a empresa, tinha 12 técnicos. E ele mandou logo uns 7 embora. Caraca. E aí eu continuei. E depois disso eu falei, né? Depois que passou tudo isso, passou mais ali uns meses, pintou esse desejo de sair e montar a minha empresa. E eu peguei
E conversei com ele. Ele falou, ótimo, Robinho. Então, toda vez que eu tô no centro da cidade, eu passo na empresa dele. A gente toma um café Vocês junto. dois são amigos. Amigo, preciso de alguma peça? Algum funcionário tá lá no centro precisando? Passa aqui e pega. Bacana. Fantástico. Já para nós ir para o final aqui, que o tempo voa, né? No caso, você saiu, abriu sua empresa, e aí você tem quanto tempo hoje de mercado com a sua empresa? E tá sucesso total. Sucesso total. Hoje minha empresa tem 11 anos de mercado, 11 anos credenciado da Comgás. Hoje a gente atua em toda a grande São Paulo, né? Já estou tentando expandir fora de São Paulo. Já fui para Maceió, tem um campo muito bom lá para gente, uma grande oportunidade. Estudei campo, fui para lá, tive que voltar agora para poder estruturar a empresa aqui em São Paulo para poder avançar. Por que essa ideia de avançar? Porque a minha empresa ela tem que ajudar milhões de pessoas. Tem que ajudar o máximo de pessoas. E ajudar pessoas que têm problema de gás, falta de gás, e também pessoas que precisam de empregabilidade. Precisam levar o sustento para dentro das suas casas. Então, como você falou agora há pouco do pé de manga, eu falo para minha esposa que eu quero me tornar e estou me tornando uma árvore, onde as pessoas venham comer do fruto. Eu não quero tudo só para mim. Elas têm que vir e grudar em mim. Teve colaboradores meus nessa época da pandemia que saiu montaram empresas. E a gente somos parceiros, não tem problema. Sabe? Então, só para poder você ter uma ideia, eu vim da favela lá, passava muita dificuldade, a minha empresa chegou a fazer R$1 milhão. É isso que eu ia te perguntar, assim, sobre essa questão de... Porque, assim, com aquela visão que você tinha lá atrás, que você podia, que você era merecedor disso, você não perdeu o foco, você acabou atingindo seu sucesso. Atingindo o seu objetivo que você queria. Hoje a gente consegue ajudar pessoas. Hoje eu fico muito feliz de chegar no dia de pagamento do salário da minha equipe e ver que eu estou conseguindo pagar o salário deles. E eu falo para minha esposa, né, que trabalha comigo, que graças a Deus eu acredito que hoje, quando é numa sexta-feira, eu falo, hoje sexta-feira, provavelmente o Dinho está comendo uma pizza na casa dele com a família dele. Por causa da RDS Gás. Que ela vem chegando para abençoar a vida das pessoas com salário, resolvendo problemas de vazamento de gás delas e principalmente ajudando na dignidade. Na minha empresa, a gente tem esse lema de estamos aqui para ajudar pessoas, não para ir lá só para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é consequência. Estamos aqui para ajudar pessoas. Todos nós aqui, né, tem que entender a mentalidade. Para que a minha empresa foi criada? A minha empresa foi criada para ajudar pessoas. Então, se você está aqui para ajudar pessoas, você vai ganhar bem, você vai viver bem. Agora, se você estiver aqui só esperando o meu, no final do mês, você vai estar no lugar errado. E o negócio assim, essa mentalidade, Robson, de ajudar, de servir, eu chamo, quando as pessoas falam de ajudar, eu falo de servir. E quando você tem essa mentalidade de servir, cara, o Gelson falou, o dinheiro é consequência. E aí o que acontece? Quando você serve como? Serve com o melhor que você tem. A pessoa que está lá do outro lado, ela está nos assistindo agora, ela vai perguntar, mas e eu? Como vou servir? Cara, você pode servir pegando um copo de água para alguém. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que essa frase fala o seguinte, se não for para servir, não servimos para viver. E aí você tem que olhar o que você pode servir. Serve as pessoas à sua volta. Você que está em casa, você que é dona de casa, serve a sua família. Você que é pai de família, serve a sua família. E depois você pensa nos outros. Tá? E a Bíblia também, eu gosto muito, eu sou estudioso da Bíblia. A Bíblia fala assim, ó, amai o teu próximo como a ti mesmo. Você precisa ter amor próprio. A partir do momento que você tem amor próprio, você vai começar a servir o outro. Você vai começar a olhar para o outro. Porque hoje em dia a gente vive como que fala assim, uma geração onde as pessoas pensam muito em si e acabam esquecendo do próximo, né? Sim. E aí tem que ser a frase completa, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, ou seja, você tem que se amar, mas você também tem que olhar para o outro, né? Que o mais gratificante é você ver o outro bem. Quando você vê o outro bem, o outro feliz. Eu acho que é o melhor pagamento. O melhor pagamento. Você vê o sorriso, você vê a gratidão no rosto das pessoas, e aí você fala, cara, tô cumprindo o meu papel, só que eu consigo fazer mais ainda. Então aquela sensação dentro de você fala, se eu conseguir fazer por Orlange, eu consigo fazer para outro, consigo fazer para o Vitor, eu consigo fazer para Viviane, eu consigo fazer para minhas filhas, eu consigo fazer para minha mãe, e você não para. E aonde você vai, eu costumo dizer, Orlange, que no bater do meu carro as pessoas já sentem a minha energia.
Então, quando você toca as pessoas sentem que aquilo é uma verdade, que é aquilo que você veio para transformar, que você não está simplesmente só querendo se aproveitar das pessoas, você está realmente querendo fazer, querendo servir. Então você se dispõe a servir. É isso. Isso é muito interessante. E minha empresa foi criada para isso. É isso. A RDS Maravilha. Gás, servir. Que legal. Uma coisa assim, muito interessante que a gente aprendeu aqui nesse podcast é o seguinte: não importa de onde você veio, não importa aonde você está também, mas se você tiver um sonho, se você tiver uma visão e você se dispor a ir atrás, a buscar, você consegue. Quem está falando aqui com você é um ex-cortador de cana que passou por uma história parecida com a do Robson. Eu cortava cana o dia todo, chegava 5 horas da tarde, tomava banho ali rapidão, pegava um ônibus 100 quilômetros para ir poder estudar, 1 hora e pouco, estudava, chegava lá às 7 da noite, estudava até às 11, 11h30 da noite, voltava para o alojamento, chegava 1 da manhã, 00:40, no outro dia de manhã, 5 horas, estava de pé para ir cortar cana. Venci na vida, tenho uma empresa de sucesso, parecida a história com o Robson. E o que a gente quer passar isso para você? Cara, não desiste. Não vai ser fácil. Estamos aqui falar para você que vai ser fácil. Não vai ser fácil, mas é possível. E eu creio que assim como nós conseguimos, você também consegue. Não é isso, Robson? É isso, consegue. Consegue. Com determinação, foco, força de vontade, nos lugares certos, com pessoas certas, você consegue chegar onde você quiser. É isso. Galera, chega ao final de mais um podcast. Eu creio que foi gratificante, foi assim, aproveitoso para vocês. Para nós aqui foi gratificante o bate-papo. Eu quero agradecer você, Robson, pela oportunidade de você compartilhar um pouco da tua história. Foi um bate-papo muito legal. Fica à vontade aí para você deixar aí os seus agradecimentos. E também, se você quiser deixar aí o seu Instagram, como que as pessoas te acham. Por quê? A pessoa pode entrar lá no seu Instagram para conhecer um pouco da sua história. Talvez a pessoa não está precisando de gás, né? Sim, Mas sim. conhecendo a sua história, batendo um papo com você, talvez você pode ajudar a pessoa também de alguma outra maneira, não é isso? Ô, Orlando, sim, sim. Quero primeiramente agradecer a Deus, né, por essa oportunidade. E agradecer também pelo pessoal que está aqui com você, trabalhando, servindo, que isso aqui é um servir também. Então, agradecer você, agradecer a Deus, agradecer minha família, que sempre me apoia, minha esposa maravilhosa, minha mãe, graças a Deus, está sempre também me apoiando, minhas princesas, Isabela e Helena. Agradecer aos meus colaboradores, que sem os meus colaboradores eu não estaria nem aqui falando da empresa. É isso, equipe, agradecer a primeira pessoa que me deu a oportunidade na área do gás, que foi o Cláudio. Agradecer a dona Cida também, que apostou em mim lá atrás, fazendo o aporte de um valor para poder a gente começar a primeira obra da empresa RDS Gás, tá? Então eu sou muito grato a essas pessoas, muito grato a Deus por ter transformado a minha vida, dado oportunidade e principalmente dado uma visão, né? Ele me deu uma visão além da favela, além das dificuldades que eu tive. Então ele mostrou para mim que, ó, se você colocar a cabeça para fora disso aqui, você vai conseguir ver aonde eu vou te levar. E ele tá me levando sempre para lugares maravilhosos. E é isso. É isso. Tá? E o seu Instagram? Gratidão total. O Instagram, pode procurar lá, Robson Duarte, RDS, Robson Duarte, RDS, @ Robson Duarte, RDS, ou RDS Gás. É isso. Muito Um abraço e tá aí mais uma prova que a favela venceu. E se você, não importa onde você tá, não importa a condição que você tá passando, não viva por condição, viva por decisão. Toma a decisão de sair daí, toma a decisão de vencer na vida e com certeza você um dia vai estar num podcast ou em algum lugar por aí, contando a sua história e inspirando outras pessoas. Forte abraço e até o próximo. É nóis. Gratidão. É nóis. Tamo junto, Robson. Obrigado. Valeu. Show de bola, galera.